Sabe, Pai, o Senhor se ocupou em nos trazer hoje a essa casa de adoração. E que bom que nós viemos aqui com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Acho que isso torna o nosso culto muito completo. Afinal, nós estamos juntos e o Senhor está conosco. Hoje nós vamos refletir sobre teu Filho Jesus, a história da morte e ressurreição dele. E tornar completo esse aspecto, que de alguma maneira dividiu a história do nosso calendário com duas eras antes de Cristo e depois de Cristo. Se isso foi relevante para a história, eu oro a Ti para que isso também seja relevante na nossa própria história, na nossa própria vida, em nome desse próprio Jesus. Amém. Bem, gente, eu comecei o ministério como pastor da Igreja Adventista numa atividade de capelania hospitalar. Eu era um pastor da Igreja Adventista e minha atividade era capelão. Eu passei 5 anos sendo capelão e uma das atribuições dessa função é acompanhar famílias enlutadas. Estou trabalhando no hospital, várias pessoas morrem no hospital. E acompanhar esses familiares é uma das atividades, né? Eu tenho a minha forma particular de fazer esses acompanhamentos. Eu ouço a família, ouço muito a família e ouço de novo. Choro com eles, claro, e é normal conduzi-los até o necrotério do hospital, acompanhá-los no serviço da funerária, pelo menos até o corpo ser buscado ali no hospital e ser levado à funerária. E mesmo depois, lá na funerária, é muito comum eu estar ali no velório, também no sepultamento. Sempre fui ao sepultamento, quando podia, né? E normalmente nesse sepultamento eu era a última pessoa a sair de perto do túmulo. Já contei isso uma vez para vocês. Essa é uma característica minha, o meu jeito de oferecer cuidado. No sepultamento de Jesus, não fui eu quem ficou por último. Claro, né? Não foi também nenhum capelão do exército romano. Na verdade, as 2 pessoas que ficaram por último naquele sepultamento foram 2 mulheres, Maria Madalena e a outra Maria. Elas que ficaram ali sentadas em frente ao túmulo. Isso aconteceu, era uma sexta-feira. Os judeus até hoje utilizam esse tempo, esse dia, como um dia da preparação. Porque eles entendem, como os adventistas, que alguns de nós somos, como eu sou, entendem que o sábado é um dia santo e para vivê-lo em santidade, algumas coisas precisam acontecer antes, algumas coisas precisam ser preparadas antes do próprio sábado. Os judeus faziam isso, aquelas meninas eram judias e todos estavam usando aquele tempo para preparação do sábado. Faziam a faxina na casa, deixavam o alimento que seria comido no sábado já pronto na sexta-feira. Enfim, cada um faz de um jeito específico. Às vezes, uns até escolhem na sexta-feira a roupa que vão utilizar no sábado. Cada um tem a sua característica, o seu jeitão. Uma coisa era certa, o comércio fechava até mais cedo. Até mais cedo o comércio fechava. Aqui em Manaus, tem várias instituições, várias empresas que são mantidas pela Igreja Adventista. E eu estou utilizando a Igreja Adventista porque eu sou adventista, essa é uma igreja adventista. E eles são sabatistas, né? Nós somos sabatistas. Essas empresas que tem aqui em Manaus, tem um montão delas. Elas na sexta-feira fecham mais cedo também. Essa é uma característica herdada dessa cultura judaico-cristã, se me permitem usar esse termo. Tudo e todos em Jerusalém se ocupavam com os preparativos de viver esse tempo santo. Mas Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde, e isso vai implicar que o pôr do sol ia acontecer. O pôr do sol é
para eles, é o momento em que vira o dia, né? É o momento da virada do dia. Se um judeu estivesse aqui hoje, como os adventistas, alguns de vocês somos, tá certo dizer isso? Alguns de vocês somos, né? Hoje, exatamente esse momento que a gente está vivendo, lá fora com certeza o sol já se pôs. Então, com certeza, a gente citaria assim, estamos vivendo nessa noite de domingo. É assim que, pela forma de contar no tempo da Bíblia, considera a data, né? Exatamente, essa é a noite de domingo. Mas é claro que isso não vai ter implicação nenhuma, viu, gente? Sempre que eu marcar algum encontro com vocês, eu vou continuar usando a nossa forma comum de usar o tempo, de marcar o horário. Se Jesus morreu às 3 horas da tarde, o sol iria se pôr em mais ou menos um pouco mais de 3 horas depois, talvez muitos dos curiosos que estavam ali envolvidos na crucifixão de Jesus, eles logo se dispersaram para aqueles afazeres de preparação. Mas essas duas mulheres, elas não se dispersaram. A Bíblia destaca o papel de 2 homens, chamados Nicodemos e José de Arimateia. Porque quando Jesus morreu, pelo menos quando a morte dele foi declarada, né, Nicodemos, ele demonstrou a sua associação com José de Arimateia e uniram forças. A intenção dele é que enquanto um foi comprar aromas e perfumes para preparar o corpo de Jesus, um outro foi falar com Pilatos, o executor romano, para demonstrar sua simpatia por aquele homem que tinha sido condenado e executado como traidor de Roma. Foi uma atitude bem corajosa e bem desprendida desses dois homens. Os preparativos do corpo normalmente eram feitos por mulheres, mas dessa vez, talvez por causa do pouco tempo que se tinha, esses 2 homens é quem se ocuparam nesse serviço. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre como isso aconteceu, ela só diz que José de Arimateia providenciou um túmulo que ficava meio ali pertinho. Na verdade, bem perto, normalmente, bem dentro daquele túmulo, existiam 2 ambientes. Essa é a forma comum dos túmulos à época. 2 ambientes. O que eu chamaria de uma antessala, quando você entrava no túmulo, você entrava num primeiro ambiente chamado de antessala, onde eram feitos esses preparativos mesmo, não eram feitos numa funerária, mas sim dentro do próprio túmulo. Mas parece uma casa, né? uma casinha, uma caverna. Acho que poderia comparar com isso. Dizem que esse foi o túmulo onde Jesus foi enterrado. Dizem, a gente não consegue ter certeza sobre isso. Nesse primeiro compartimento, onde o corpo era preparado, mas não enterrado, propriamente dito. Isso era feito num segundo compartimento, mais adentro, onde o corpo era realmente guardado. O corpo não era enterrado, ele só ficava ali guardado durante algum tempo. Enfim, eram preparativos bem específicos da cultura e da lei judaica. A Bíblia só diz que Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas ali na frente do túmulo. Sabe, olhar para uma sepultura traz uma mistura de sentimentos, né? Paixão, saudade, amor, impotência, tristeza, lembranças, sem contar, né, o cansaço físico provocado pelo calor, pelo desconforto, pela fome. Normalmente ninguém come em um velório. Essa era a situação em que essas 2 mulheres estavam. Elas não tinham muito tempo, porque logo deveriam ir para casa. E por que elas tinham que ir para casa? Por causa dos rituais de adoração. E a pergunta é, por que adorar se o Filho de Deus está morto? Por que adorar? A adoração não fazia sentido. A verdade é que elas estavam enfrentando um dia sem o Messias, um dia sem Cristo, um dia sem Jesus. Um dia sem Jesus. Você já viveu algo parecido?
Talvez em alguma circunstância você se viu só. Olhou para os céus e em vez de ver Deus, você viu nuvens cinzentas. Bem, a primeira sexta-feira santa, como é chamado esse dia, na realidade não foi um dia alegre. O sol, ele se pôs, o dia acabou, e a madrugada daquele sábado deve ter sido bem longa para os discípulos. Eu duvido que eles tenham conseguido dormir. A Bíblia ainda é muito direta em dizer em propor que muitas perguntas eram feitas por essas pessoas, mas ninguém ouvia nenhuma resposta. A voz de Jesus não podia ser ouvida, ele estava morto. E esse era o segundo dia sem Jesus. O segundo dia sem Cristo. A Bíblia não diz nada sobre o que eles fizeram. Eles se dispersaram, talvez, se uniram, não sei. Eu gosto de pensar que eles foram para a sinagoga, mas nem os louvores, nem a leitura da palavra foi impactante para eles abrirem os seus próprios olhos. Talvez eles tivessem algum receio de ir na sinagoga e de encontrar ali alguns escribas, alguns fariseus, mas eles não encontraram esses homens. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 27, verso 62, o que aconteceu exatamente. 27, 62, é dito que no dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes, os fariseus, foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, pedimos que você lacre o túmulo até o 3º dia. E isso vai impedir que os seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, a gente vai estar em pior situação do que antes. É curioso que os inimigos de Jesus se lembraram das promessas que ele mesmo fez. Mas os amigos de Jesus se esqueceram das suas promessas. E eu queria chamar a atenção bem para ti nisso. Os amigos de Jesus se esqueceram das promessas que ele tinha feito. Bem, se isso é verdade, se essa apresentação bíblica é suficientemente reflexiva para a gente, deveria perguntar: você é um amigo de Jesus? Se sim, cuidado. Cuidado para não esquecer das promessas que ele mesmo fez. E eu digo isso porque ao iniciar o 3º dia sem Jesus, Jesus ressuscita. A Bíblia diz que os seus amigos em geral não acreditaram nessa ressurreição. A Bíblia cita Maria Madalena, a Bíblia cita Pedro, cita João, cita Tomé, esses que precisaram ver para crer. Mas a Bíblia ainda afirma que quando os discípulos ouviram, o adoraram, mas alguns deles duvidaram. Alguns, no plural, duvidaram mesmo vendo. Tomé é o famoso, né, sobre esse assunto, mas houve quem viu e mesmo assim não creu. Mesmo assim não creu. A Bíblia continua dizendo que ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. E no domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram até o túmulo. Essas especiarias, esses perfumes, eram levados por um hábito comum. Sempre no 4º dia de luto, mulheres iam até o túmulo para certificar que aquele que havia falecido, estava realmente
estava realmente morto. Era um costume, talvez baseado em alguma expectativa. Se elas foram com perfumes, não era por acreditarem que ele tinha ressuscitado, mas sim para preparar o corpo morto. Aquele era o terceiro dia sem Jesus. O maior vazio que o universo sentiu foi naquela sexta-feira, naquele sábado e naquele domingo. 3 dias sem Jesus. Eles estavam sem Jesus, mas não foram esquecidos por Deus. Aquele domingo foi um dia cheio de paradigmas. Quem estava chorando se alegrou. Quem estava longe se aproximou. E quem estava morto ressuscitou. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e se sentou sobre ela. O seu rosto brilhava como um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Mas deixa eu dizer, ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito que iria acontecer. O maior vazio que o universo sentiu foi resolvido por Deus com um anjo. E eu acho que essa reflexão é bem boa, porque nos faz pensar, né, e crer que é mais fácil ainda para Deus resolver o nosso problema. Eles estavam sem Jesus, mas não foram esquecidos por Deus. Tanto que o próprio livro de João diz: aqui no mundo vocês terão aflições, mas se animem, porque eu venci o mundo. Essas palavras de Jesus são palavras de encorajamento e são palavras realistas. As palavras de Jesus não são palavras fantasiosas, de ilusão, de enrolar a gente, ou de falso motivar a gente, dizendo: você vai vencer, você é o campeão, você pode tudo, acredite em você. Não, as palavras de Jesus são: aqui no mundo vocês vão sofrer, mas fiquem tranquilos. Eu venci o mundo, Jesus falando, né? Ele venceu. Ele é o campeão, ele é o vencedor, ele é o vitorioso. É por causa da vitória dele que nós temos forças, temos vitórias e podemos crescer. Talvez por isso que seja dessa expressão que Churchill pensou, né? Não tenho nada a oferecer senão sangue, senão sofrimento, senão lágrimas e suor. Bem, aqueles que querem enfrentar a vida com dignidade têm que estar dispostos a derramar sangue, a se dedicar ao trabalho e não poucas vezes a derramar lágrimas em função do seu sofrimento e suas perdas. Enfim, a conviver com as aflições desse mundo. Mas todos que sofrem a dor do luto, para todos eles é dito: Cristo ressuscitou. E depois, todos os que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Nós dividimos essa série em 2 episódios, antes de Cristo e depois de Cristo. E percebemos que esses 2 momentos são o marco que os acompanha, não é o nascimento de Cristo, mas sim a sua vida, a sua morte e finalmente a sua ressurreição. E eu gosto de entender isso, porque se Ele ressuscitou, todos os outros que morreram crendo nele, que morreram querendo ir para o céu, um dia serão ressuscitados para finalmente irem ao céu. Minha oração hoje é para que eu e você creiamos que Jesus Cristo
veio uma vez e completou todo o serviço, mas Ele se despediu da humanidade para morar em outro lugar no céu, e um dia voltará para buscar toda a humanidade que um dia quer vê-lo. Se você tem essa esperança, um dia ver Jesus, nós certamente o faremos juntos. Não por causa das nossas obras, mas por causa da graça de Deus. Jesus.
perceber que o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu o teu único Filho para viver e morrer por cada um de nós. Nós sabemos pela Bíblia que Ele ressuscitou e isso nos dá esperança. Esperança pela ressurreição de pessoas queridas que já perdemos. Esperança da ressurreição que possivelmente alguns de nós precisaremos, mas mais do que tudo, esperança de que Jesus voltará para nos receber em seus próprios braços e, enfim, junto com Ele, lado a lado, comemorarmos a salvação dada por Ele mesmo, em nome de quem oramos. Amém.